Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui para começar mais uma edição do nosso Sim, a revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quinta, 27 de dezembro de 2018. Sejam bem-vindos. O cara apareceu, ex-assessor de filho de Bolsonaro, diz que é um cara de negócios e que ganhou dinheiro com a compra e venda de carros. Você compraria um carro usado do Queiroz? Luz, câmera, ação. Suposta vítima do ator Kevin Spacey teria filmado episódio de abuso. Estrela de House of Cards, o ator será acusado formalmente em 7 de janeiro. Eles estão no meio de nós. A teologia da libertação e a infiltração do granchismo na Igreja Católica. Um dos mais conhecidos youtubers da direita no Brasil, cujo canal foi recomendado pelo presidente eleito, mergulhou no assunto para emergir com um documentário já em fase de pós-produção. Já já a gente conversa com o jornalista católico Bernardo Küster. Esses são alguns dos destaques do Morning Show, que está apenas começando. Quem quiser participar dessa conversa com o Bernardo é só mandar um vídeo pra gente, tá bom? 11 931 7009. Buenos dias, Paulinha. Bom dia, Edgar Piccoli. Saculandinha, vamos aí a nossa hashtag. Olha, Ed, não sei se você viu a camiseta que a nossa futura primeira-dama, a Michele Bolsonaro, usou. Você viu essa foto? Sim. Quem tá acompanhando na internet tá vendo. Estampa ali a frase: se começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Sim. Né, Edgar? Você se lembra quem é que disse essa frase? Gabi. Gabriela Hart. Falou isso ao ex-presidente Lula durante interrogatório da Operação Lava Jato. Vamos relembrar? Doutor, eu só queria perguntar para o meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogada nesse momento. Não, quem me acusou. Doutor, e assim o interrogado... Queridos, vamos ajudar a abrir uma lojinha no Twitter hoje com a hashtag frase pra camiseta. Solte a sua, justifique, faz aí uma foto se você tem uma camiseta legal pra gente, enfim, ajudar o pessoal a lançar novos produtos, Edgar. Quem sabe a primeira dama não use futuramente a sua frase na camiseta dela. Vamos lá, no mais pra acompanhar o Morning Show, você pode baixar o aplicativo da Jovem Pan, a vermelhinha da Pan, assim você leva a nossa programação pra ouvir, conferir, onde e quando você bem entender, beleza? Também transmitimos pelo portal jp.com.br e pelo nosso canal no YouTube, o youtube.com/morningshowjp. Estamos nas mídias sociais, no Instagram e no Facebook. Passe pela nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá apenas começando. O vereador paulistano Fernando Holliday disse ter sido alvo de um ataque à bala nessa quarta-feira, depois da aprovação da reforma da Previdência dos servidores municipais. O que aconteceu exatamente? Vini Moura, muito bom dia, meu rapaz. Bom dia, Edgar Piccoli. Vem acontecendo, né, Edgar? Desde a semana passada já uma grande confusão, um clima muito tenso na Câmara Municipal de São Paulo, porque tem sido discutido aí duas propostas bem polêmicas, né? Que é a reforma da Previdência Municipal. É bom destacar, né? Porque a reforma da Previdência vai ser discutida provavelmente no ano que vem, também em âmbito federal, mas São Paulo já tem discutido essa proposta, que é do Fernando Holliday, né? O vereador do DEM, Fernando Holliday, também integrante, né, do MBL, é o relator desta reforma e também a do orçamento. Então o clima na Câmara está bastante exaltado nesses últimos dias. Vou pedir até pro Johnny começar a rodar o nosso primeiro vídeo, que é o da semana passada, Edgar, onde você vai perceber os ânimos bem acalorados já na Câmara. Ali o Holliday discutindo com outros parlamentares, parlamentares do PT, do PSOL, né, que são aí, olha lá, vai. Putz, parece... aquelas peitadas, né, dedo de em pombo. riste. A Sâmia Bonfim do PSOL também ali no meio.
Olha lá, uma grande confusão. Caraca. Isso aconteceu na semana passada, pra vocês perceberem que a coisa já não andava muito bem. Pois bem, ontem essa proposta da reforma da Previdência Municipal acabou sendo aprovada aqui em São Paulo. E aí, muito tumulto fora do plenário também. Alguns manifestantes entraram em confronto aí com alguns guardas municipais. A gente pode mostrar também um pouquinho desse momento da galera até arrancando um portão ali para tentar entrar no plenário. A polícia teve que utilizar de bala de borracha, de gás de pimenta, né, para dispersar ali esses manifestantes. Então, clima bastante complicado ali fora do plenário, enquanto rolava-se lá a discussão dentro da casa. Aí, Edgar, depois que a proposta já foi aprovada, depois de mais de 5 horas ali de muita discussão, o Fernando Holliday se encaminhou para o seu gabinete, que fica no 5º andar ali da Câmara, e até deu uma saidinha na janela para, digamos, confraternizar, ser bem recepcionado pelo público que estava ali fora, né? Vamos ver também esse momento do Holliday, olha lá, agradecendo, né, as pessoas, o carinho, né, o calor do público. Tá fazendo um coramão, Vini. Um coramão. Coramão, nunca ouvi esse termo, vou usar O agora. pessoal gritava, fora Holliday, e ele batendo palma, né, fazendo ali uma provocação, agradecendo todo o carinho do público. Momentos após essa imagem, Edgar, aí é quando o Holliday explica até em vídeo depois que eles ouviram 2 disparos. O segundo com um pouco mais de intensidade, os estilhaços chegaram aí até pegar em algumas pessoas, houve uma certa gritaria ali por tiro, e ninguém sabe muito bem o que havia acontecido, né? Tem gente que acha que foi tiro mesmo, tem gente que acha que foi pedra, alguns afirmam até ter sido bolinha de gude. O fato é que... Bolinha de gude? Bolinha de gude. Teve gente lá na presidência da Câmara que falou que foi uma bolinha de gude que foi arremessada. Temos uma imagem, né? Temos uma imagem aí dessa perfuração, que é uma perfuração bastante arredondada, que parece realmente ser de um tiro. E o Holliday vai também, a gente vai mostrar aqui um trecho do Holliday explicando como que foi após aí este momento, Edgar, mas rapidamente ele já chamou ali os guardas da casa, depois a própria polícia militar, se encaminhou até a delegacia também, né, para poder fazer um boletim de ocorrência por disparo de arma de fogo e também por risco à vida, né? E depois ele comentou toda essa situação. Vamos ver. Ou seja, tudo indica de fato que tentaram disparar contra mim através de uma arma de fogo. E tudo isso por quê, afinal de contas? Por conta das minhas opiniões, por conta da minha trajetória política, por conta do Movimento Brasil Livre. Enfim, a gente ainda precisa esperar as confirmações. Mas independente de ter sido um disparo de arma de fogo, independente da forma como tenham tentado me agredir mais uma vez hoje aqui na Câmara Municipal, isso deixa de forma muito clara que mais uma vez tivemos um dia muito triste para a nossa democracia. Um dia muito triste para todos aqueles que preservam e conseguem dialogar com ideias diferentes. Isso não é democracia. Isso é qualquer coisa, menos democracia. Bom, a polícia já fez uma primeira investigação ali, foi feita também uma perícia no local que realmente constatou, então, 2 perfurações, uma na janela do 5º andar, onde fica o gabinete do Holliday, e uma um pouco mais abaixo do 4º andar. Mas como não foi encontrada ainda a bala, né, do que seria aí esse tiro de arma de fogo, então não dá para afirmar ainda que foi um tiro, né, Edgar? Nós temos a imagem, mas, Vini, Johnny, para poder mostrar aqui pro público do Morning a perfuração. Daqui a pouco
a gente vai mostrar aqui agora. Mas de qualquer forma, assim... É lamentável, né? Não, lamentável o fato em si, Sim. claro. Agora, é improvável que tenha sido outra coisa que não um tiro mesmo, porque Sim. o quinto andar é uma distância considerável. Pra você conseguir com uma Verdade. tiradeira, sei lá, um bodoque, como você queira chamar, a mandar quebrar uma vidraça da quinta. Uma funda. Agora, o Holliday, ele, pela posição que ele conquistou, no cargo público que ele conquistou, deveria ter o discernimento de não incitar a violência. Vai fazer uma provocação ali, uma ação ali cínica na janela, certamente para entrar num confronto com quem pensa diferente de um clima que já estava exaltado. Quer dizer... Poderia ter... O que não justifica também, poderia né, ter evitado isso. O tiro, nada tipo justifica. de violência, né? Claro, nada justifica. Agora, esse comportamento, nós estamos acompanhando aí, né, Edgar, principalmente agora nesse último mês, comportamento muito agressivo dos nossos parlamentares, né? Tanto dos na vereadores, diplomação, a gente mostrou há pouco aqui, a baixaria. Então, o que espera aí de 2019, né? E o Caio quer falar? Ah, sim. Eu tenho algumas observações pontuais, né? Primeiro, é interessante observar qual que era o caso em tela, né? Porque tamanha mobilização, né? Especialmente dos sindicatos da arquibancada vermelha, especialista em jogar contra o Brasil. A gente está falando da reforma da Previdência aqui em São Paulo, que se não for realizada, em 2 anos já vai gerar uma pressão orçamentária capaz de comprometer as finanças do município. Essa reforma, ela chega a ser tão insignificante que a gente está falando de mudar uma alíquota de 11% na contribuição do regime próprio dos servidores municipais para 14%. Ou seja, num salário alto, vamos pensar aí de R$10 mil, seria uma contribuição de R$300 por mês. Detalhe, o município dobra esse valor. Então, se a alíquota vai aumentar 3% para o funcionário público, por outro lado, ela aumenta 6% para o poder municipal. Essa reforma é extremamente necessária. Que bom que foi feita, mas ela ainda é incipiente, não resolve aí no longo prazo os problemas aqui de São Paulo. A Câmara dos Vereadores, é melhor eles pararem de chamar tanta atenção para eles pelo seguinte, é uma ilha de privilégios. Só para o ouvinte da PAN ter uma ideia assim, de comparação, um vereador aqui na cidade de São Paulo, cujo quociente eleitoral é só de 100 mil votos, né, comparado com um deputado federal cujo quociente eleitoral é de 300 mil votos, você precisa de 300 mil votos para fazer uma cadeira federal, né? O vereador aqui em São Paulo, ele tem R$164 mil por mês para contratar assessores, Edgar, até 18 assessores. Um deputado federal, que é infinitamente mais representativo, tem R$102 mil por mês. É um absurdo isso. Essa Câmara que aí está, é a Câmara que ano passado, em dezembro de 2017, votou a favor do seu próprio 13º, criou a figura, né? Criou o 13º para remuneração dos vereadores, e em 2016, muitos dos caras que estão aí, os que se reelegeram, votaram a favor de um aumento de 26% no próprio salário, num ano que o PIB retraiu mais de 3%. Então, assim, esse é o nível dos nossos representantes. Aqui cumpre falar que o vereador Fernando Holliday sempre se opôs a esse tipo de privilégio. Ele tem um gabinete enxuto e ele votou contra, ele foi um dos 4 que votaram contra o 13º salário. Ele, a Janaína Lima e também, justiça seja feita, os vereadores do PSOL, a Sâmia e o Vespoli, né? Eu fico imaginando se de fato for possível, retirar a bala e fique comprovado que houve disparo, provavelmente vai ser indiciado por tentativa de homicídio. É óbvio que quem faz um disparo com arma de fogo num recinto fechado, ocupado, ele está assumindo o risco, né, de matar alguém. Então, o dolo é claro, mas eu seria favorável que fosse enquadrado na Lei de Segurança Nacional, a mesma lei aplicada ao Adélio, né, no caso do atentado à vida do futuro presidente, artigo 20, praticar atentado pessoal ou ato de terrorismo por inconformismo político, porque foi exatamente isso que aconteceu. E por que é importante que seja a Lei de Segurança Nacional? Porque essa lei é mais severa. Então, a pena mínima é de 3 anos.
No caso de tentativa de homicídio, por causa de uma série de atenuantes, especialmente se o réu for primário, ele não passa nem um dia na cadeia. O canalha que fez isso, covarde, né? Então, assim, é de se indignar mesmo. Isso é muito sério. O estado das coisas não pode ficar aqui. E o mais triste é ver que nas redes isso serviu como pretexto para um pouquinho mais de ódio do bem, viu, Vinícius? Eu separei aqui um post da nossa, vamos dizer assim, até colega de bancada, porque ela já veio aqui ao Morning Show, que é a economista Renata Barreto, que é uma pessoa muito querida, e ela identificou o post de um advogado chamado Joel Luiz. Ele é filho de um traficante que financiou seus estudos para que ele, abre aspas, pudesse advogar pelos oprimidos, né? O que ele perguntou sobre esse episódio? Ele perguntou se a bala passa bem. Ou seja, você tem um representante eleito, alvejado, provavelmente, e o cara me pergunta se a bala passa bem. O Holiday, você quer falar de oprimido? Vamos falar de um negro, jovem, pobre, da periferia, homossexual, sabe? É o fim da picada. E isso daí é um combo de tudo que tem de pior no país, Edgar. E aí a gente mostrou, né, só para ilustrar, perfuração, né, Edgar? A perfuração na vidraça ali do gabinete. Que parece realmente, né? Sim. Bem parecido com um tiro. Agora, mesmo, né? a investigação vai dizer, né? A Polícia Civil vai dizer, o projétil, nesse caso, parece que ele fica dentro do recinto, né? Se ele perfurou o vidro, né? Essa investigação deve ser conduzida aí, com certa facilidade até, né? Para chegar à conclusão do que foi esse projétil que quebrou a janela aí. Vamos lá, onde está Fabrício Queiroz? Apareceu. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro, cujas movimentações financeiras de R$1.200.000 foram consideradas atípicas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, hein? Onde ele tá, eu não sei, mas ontem ele estava no SBT Brasil, né, dando uma entrevista exclusiva à jornalista Débora Bergamasco, que estreou no telejornal, já com esse importante furo de reportagem aí. Vamos conferir como é que foi essa conversa, os detalhes chegam com a repórter Vitória Abel. O eleito Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, se pronunciou sobre o relatório do COAF nessa quarta-feira em entrevista ao SBT. É a primeira vez que Queiroz fala após a identificação de movimentações atípicas, acima de R$1 milhão, na conta bancária dele. Fabrício Queiroz afirma que é um homem de negócios. No entanto, ele não declarou a origem específica das movimentações do relatório. Eu sou um cara de negócios. Eu faço dinheiro, assim, compro, revendo, compro carro, revendo carro, eu sempre fui assim. Questionado sobre sua renda, Queiroz afirmou que recebia cerca de R$10 mil por mês de salário como assessor e mais 10 mil de remuneração como policial. O motorista ainda comentou sobre a mudança em sua relação com Flávio Bolsonaro após o início das investigações. Eu era amigo do cara, passando o que ele está passando na rua, entendeu? Achando que eu tem negociata com ele, pelo amor de Deus, não existe. Eu vou provar. Isso é uma covardia, rotular o que está acontecendo comigo ao deputado Flávio Bolsonaro. Um homem honesto, íntegro, um senhor pai de família, que eu amo a família dele, jamais é um homem honesto demais, nunca. Todo mundo indica que é isso, nunca, não sou laranja, sou homem trabalhador. Eu tenho uma despesa imensa por mês. Na última sexta-feira, o motorista faltou pela segunda vez a um depoimento que iria prestar ao Ministério Público do Rio de Janeiro. A defesa alegou problemas de saúde. Na entrevista, ele revelou que recebeu recentemente um diagnóstico de câncer. Foi constatado um câncer. Eu perguntei, é maligno ou benigno? Ele disse, maligno. Eu vou ser submetido hoje ou amanhã a outros exames. E ele me deu que tem que operar o mais rápido possível. No começo de dezembro, o presidente eleito Jair Bolsonaro disse que o depósito do ex-assessor na conta de sua esposa, Michele Bolsonaro, era referente ao pagamento de uma dívida de R$40 mil. Queiroz confirmou a informação do futuro presidente e ainda pediu desculpas à família Bolsonaro. Eu quero pedir desculpa à família Bolsonaro, a Michele por primeira-dama, ter colocado o nome dela exposto aí, é uma pessoa maravilhosa. Um cheque meu, que o marido dela deposita aqui, ele não tem tempo. Jair Bolsonaro não tem tempo para nada. Eu quero pedir desculpa e quero que esse ano vire com
Tira a imprensa isso deles e vem em cima de mim. Eu sou o problema, não é eles. Fabrício Queiroz disse que tão logo irá prestar depoimento ao Ministério Público. Tá aí, os detalhes com a repórter Vitória Abel, aqui da Jovem Pan. As imagens que a gente acompanhou aqui, você que nos acompanha em imagens, são do SBT, nessa entrevista exclusiva aí da repórter, jornalista Débora Bergamasco. Vamos para Brasília com Zé Maria Trindade, saber como é que essa entrevista do Queiroz repercutiu aí na capital federal, Trindade. Parece que é uma tentativa de apagar um incêndio aí, mas ali a fumaça continua saindo dos escombros. Mais capítulos dessa história vem por aí, hein, Trindade? Até aliados do presidente eleito Jair Bolsonaro disseram que ele falou e não disse nada, né? Sim. É preciso explicar muito bem a transferência de dinheiro também dos funcionários do gabinete para ele. Agora se imagina, homem de negócios pendurado nos cofres públicos, salário de R$28 mil com 2 fontes, a Câmara dos Deputados e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, né? E dizendo que sabe fazer dinheiro. Fazer dinheiro desse jeito não é difícil, né? O importante do recado dele, foi visto aqui, é de que ele veio a público garantir que não é laranja de ninguém, assumiu toda a responsabilidade das transações e indica de que não há, segundo a versão dele, né, envolvimento com a família Bolsonaro e, de todas as formas, tentou evitar aquela história de transferência de salários dos gabinetes para o dono do gabinete, que é o filho do presidente eleito Jair Bolsonaro. Mas não houve explicações e a cobrança continua por aqui. Até aliados do presidente eleito Jair Bolsonaro dizem que não mudou nada. Há aqui uma certa desconfiança sobre as explicações do Fabrício, né? Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas todo mundo tem certeza de que houve crimes, né? No mínimo, crime fiscal, porque ninguém esconde dinheiro legal. Exato. Ô, Trindade, eu vou passar a bola pro Caio, mas antes eu queria ouvir de você como é que isso pode atingir a questão da posse aí do Bolsonaro. Né? Há quem diga que toda essa protelação aí nesse depoimento, das 2 faltas, né, o não comparecimento nos depoimentos ao Ministério Público seriam para poupar e de qualquer constrangimento maior a posse do presidente Jair Bolsonaro. Isso chegou a ser comentado aí pelos corredores de Brasília. Como é que você percebeu a influência que isso pode ter na posse agora do dia 1º? Olha, Edgar, isso já é contabilizado. Dizem por aqui que o desgaste já aconteceu, né? E que não tem interferência, não. Ele não teria como melhorar a imagem do presidente eleito Jair Bolsonaro ou piorar, a não ser que ele dissesse que entregava dinheiro direto para o presidente ou para a mulher do presidente eleito, né? Mas não interfere, não. O desgaste é considerado aqui como já passivo e isso já aconteceu. Sim, Caio, então, assumir essa culpa aí é tirar das mãos do presidente, que já tinha dito lá no início, olha, se tiver alguma coisa errada aí, que todos paguemos por isso, né? Você ouvindo o depoimento do Fabrício Queiroz, você ficou convencido aí da história que ele contou? Do pouco que ele falou, digamos assim? Olha, nossa obrigação constitucional, né? Dar o benefício da dúvida e presumir a inocência, especialmente de um cidadão que sequer foi acusado. Mas eu confesso que não é das tarefas mais fáceis não, viu, Edgar? Bom, essa entrevista aí, como muitas coisas na vida, o clima que se deu no final. E eu acho que o que sintetiza bem o espírito, vamos dizer, a essência dessa participação do Queiroz aí vindo a público, é a frase que estava na sonora, né? Tira a imprensa deles, vem em cima de mim, eu sou o problema, não é eles, né? Aqui eu tô falando com a concordância que ele utilizou. Então, os 2 pontos que eu destacaria é, em primeiro lugar, a estratégia jurídica, tá muito claro, o ex-assessor, ele sinalizou blindagem total à família Bolsonaro. Essa é a estratégia jurídica por hora. Né? Se as coisas continuarem nas mesmas condições de temperatura e pressão, e a gente sabe que não é assim que funciona, né? Mas, por outro lado, também o segundo ponto que eu ia destacar é que a entrevista dele, em outros pontos, deu um insight, a gente consegue espiar assim pela fresta da porta no modus operandi dos gabinetes da velha política também, né? Lá na Alerj, com seus infinitos cargos comissionados e boquinhas, né? Então, enfim, a entrevista vai correndo, ele fala que ele foi exonerado
liberado a pedido. Tem uma hora ótima que ela pergunta qual é a ocupação dele, se ele é motorista, né? Aí ele fala, não, eu sou assessor parlamentar e coordenador da segurança. Ele fala, inclusive, que levava a esposa, os filhos do deputado Flávio Bolsonaro. E isso mostra como no Brasil é tênue, né? Como é nebulosa a separação entre o público e o privado, né? Você não enxerga nessa entrevista, você enxerga zero de espírito público nesse servidor. E confirma uma prática que todos sabem que acontece, que existe e que vem aí exposta num momento, digamos, crucial para o país, onde um presidente está assumindo, quer dizer, vem à tona uma prática que todos sabemos que acontece, né, dessa coisa de pagar, devolver parte do salário, isso sempre aconteceu e vem à tona nesse momento. Isso é o crime, eu tô falando até de coisinha pequena, né, Edgar? O cara não serve ao povo fluminense, ele serve à família do deputado, né? Aí eu queria só abordar também a questão de nepotismo, que foi perguntado para ele, o lance de nomear as filhas, a filha, exatamente. Inclusive, uma delas com atividades que teoricamente seriam incompatíveis com a carga horária do gabinete. Aí ele joga para ela, fala, olha, ela é maior de idade, ela é responsável, né, pela sua vida, tinha uma certa flexibilidade, mas ela que preste os esclarecimentos. Mas é muito engraçado. Mas ao mesmo tempo, desculpa, Caio, não sei se você ia destacar, mas ao mesmo tempo ele diz que como ele centralizava todas as finanças da família, por isso que ele administrava, inclusive, os ganhos da filha e da mulher ou do filho. Só que quando a repórter pergunta, ele foca nos R$200 mil de receita que ele teve de depósitos dele próprio, da filha e da esposa, né? Só que ele o problema maior, a gente está falando nas transações, não é em relação aos depósitos, porque ele dá uma explicação de que ele passou por um divórcio, que o padrão econômico dele caiu, só que isso explicaria saques, não depósitos, né? Aqui ele fala o seguinte, não sou laranja, sou um homem trabalhador, tenho uma despesa imensa por mês, 3 filhas, uma enteada e um filho, plano de saúde, pensão judicial, etc, etc. Eu tenho justificativa. Tem mesmo, para despesa. E para receita. Sim. É isso que ele não explicou. E fora assim, tem uns trechos hilários ali que ele fala que o gabinete é muito frequentado, não tem espaço para todos os funcionários. Imagina, o privilégio cresceu tanto na Alerj que não tem espaço físico mais para os caras andarem por lá. E aí numa nota mais leve, mostrando também o estilo simples desse assessor, ele chega a falar até sobre os exames, né, o que ele fez aí para detectar câncer e tal, e ele fala que pela primeira vez ele fez o exame de toque retal, né? A gente acabou de passar pelo Novembro Azul, e mostrando aí até um preconceito prosaico com o exame, ele diz o seguinte, primeira vez que eu tomei, eu sou contra isso. Então assim, só uma nota paralela que não foi comentada em nenhum lugar. Por que será que não foi comentada? Mas eu achei pertinente colocar aqui na roda. A crônica são elementos para você compor aquelas crônicas tão legais que você faz pra gente, Trindade. Obrigado pelas informações. Para fechar aí uma frase, vai. Este comentário aqui para a Câmara e Senado. Eu, quando cheguei em Brasília, eu fiz uma jura de não parar de me indignar com esse tipo de coisa. Os deputados e senadores consideram o mandato como uma extensão do seu orçamento, como se fosse deles. Eles são eleitos para desempenhar função e não ganham de presente alguma coisa chamada mandato como se fosse uma propriedade. Sim. E é assim que isso acontece aqui, viu, Caio? Boa, assim Zé. Mesmo. É isso. Valeu, Zé. Obrigado, viu? Bom trabalho para você em Brasília. Um abração. Bom dia. Tá aí, Trindade falando com a gente. Vamos seguindo aqui, girando o assunto no Morning Show. O ator Kevin Spacey se prepara para enfrentar mais um problemaço em relação à onda de denúncias contra ele. Um homem que o acusou de abuso sexual teria filmado parte do suposto episódio. Vamos lá esclarecer. Conta detalhes pra gente, Paulinha. E ele já vai responder por esse caso, Edgar, agora em janeiro. Então, tá bem em cima mesmo, ele vai ter que se justificar. A história desse vídeo é a seguinte: esse menino que na época tinha 18 anos, que teve um encontro com o Kevin Spacey num bar, eu até trouxe essa narrativa, não é um caso novo, a gente já sabia desse caso. O que não se sabia era a respeito desse vídeo. Porque o que acontece? O Kevin Spacey convida ele para ir para casa dele, o menino diz que não, mas fica meio por ali, meio tentando uma foto pro Instagram, sabe? Alguma coisa assim, por querer ali tirar uma foto e continuar ali conversando com o Kevin Spacey. E aí é nessa hora que ele vai e põe a mão em cima da calça dele, né, ali.
naquela área privada, Edgar. Foi isso que fez o Kevin Spacey. E aí, o que acontece que a gente não sabia, e essa é a novidade desse caso, que seria uma prova material, ele teria filmado isso. E, inclusive, enviado pra namorada, porque ele começou a contar pra namorada por mensagem, pelo Snapchat, tipo, aconteceu isso, gente, uma coisa bizarra, nananã. E ela, tipo, meio que não acreditando. Aí ele pegou e, tipo, mandou esse vídeo pra ela. Né? A gente não sabe exatamente se ele tem esse vídeo no celular, se ele mandou no Snapchat, por exemplo, é um vídeo que talvez tenha apagado, não sei, ainda tá meio nebuloso, mas o fato é que ele disse que teve um vídeo que mandou pra essa namorada, então seria uma prova, assim, cabal, de assédio, que é uma coisa super difícil, né? Que normalmente fica ali entre as duas pessoas e não tem muito como se provar, a não ser que tenha testemunha. Bom, ele vai responder por isso formalmente em 7 de janeiro, vai responder por agressão sexual com lesão a uma pessoa com mais de 14 anos e, se considerado culpado, ele pode cumprir até 5 anos de prisão. Junto com isso, Edgar, teve um momento super bizarro e estranho que tem a ver com o Kevin Spacey, que tá todo mundo até agora tentando entender o que é que foi o vídeo que ele publicou nas redes dele. Inclusive no YouTube tem mais de 4,5 milhões de views, então quer dizer, todo mundo assistiu, em que o Kevin Spacey aparece primeiro com uma roupinha de Natal. Um aventalzinho natalino. Dia 24 de dezembro, gente, um vídeo de Natal, pera. E aí o vídeo chama Let Me Be Frank, que dá um duplo entendimento, tipo, me deixe ser franco ou me deixe ser Frank Underwood, né? E o tom que ele dá ali na voz, e nas ironias e no sarcasmo é do personagem Frank Underwood. Mas o texto tem referência do que tá acontecendo com ele na vida real. Assim, eu vou ler aqui algumas partes pra vocês e aí vocês veem se vocês acham que é sobre Frank ou sobre Spacey. Né? Ele diz assim, eles estão morrendo de vontade de me ver declarando que tudo que fora dito é verdade e que eu recebi o que merecia. Não seria fácil se tudo fosse tão simples? Só eu e você sabemos que nunca é tão simples assim, nem na política e nem na vida. Mas você não acreditaria no pior sem evidências. Acreditaria? Você não sairia em disparado para fazer julgamento sem fatos. Sairia? Saiu? E aí ele prossegue aí nesse textão, sempre muito parecido mesmo com o personagem. Tem uma hora que ele fala, eu não paguei pelo que eu fiz, imagine pagar pelo que eu não fiz, né? Um negócio meio... E diz assim, eu te choquei com a minha honestidade, mas mais ainda te desafiei e te fiz pensar, e você confiou em mim, mesmo quando sabia que não deveria. Eu adoro o Frank Underwood, gente, mas o Kevin Spacey realmente vai ser youtuber, eu acho que ele tá querendo ter um canal no YouTube agora. Não sei. Vamos lá, agora 10 horas 35 minutos, pulou 10h36, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Seguimos com o Morning dessa quinta-feira, dando já bom dia ao nosso convidado de hoje, Bernardo Kuster. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Jovem Pan, bom dia, doutor Edgar, bom dia a todo mundo aqui. É um prazer imenso estar em São Paulo. Vamos conversar, vamos. Gente, ele é meio locutor. Não eu trabalhei em rádio. Olha aí, ó. Olha aí. Ah, eu percebi. A impostação. A impostação da minha voz. Ô, Bernardo, vamos começar com uma explicação tua aí, vai pra Teologia da Libertação. Vai num hangout recente que você fez. Você disse que teologicamente a teologia da libertação está morta. E o golpe que matou a teologia da libertação foi desferido pelo hoje Papa Emérito Bento XVI. Queria que você, nesse começo aqui do nosso papo, explicasse de uma maneira aí, claro, até onde você conseguir resumida, a origem e a morte teológica da teologia da libertação. Edgar, posso fazer um adendo aí que eu acho que tem... exatamente. Não entendi nada. Tem um pré-requisito. Explica aí, conta pra gente. Conta pra gente o mundo. Começa bem do começo que eu não entendi nada. Eu acho que tem um pré-requisito. Coleção Primeiros Passos. Coleção Primeiros Passos. É For Dummies aqui, inclusive revolução, eu acho que é importante também falar um pouquinho do que é a Revolução Gramsciana, né? E como a teoria dos intelectuais orgânicos, ela se infiltra também na igreja e a partir daí a teologia da libertação. Pra simplificar, eu tô perdida. Vamos lá, agora o professor vai ensinar. A coisa é muito simples, na verdade, né? Quando o Karl Marx lançou todas as ideias dele, principalmente Manifesto Comunista e coisas afins, ele acreditava que era preciso haver uma revolução
armada, ou seja, uma revolta armada do proletariado, que iria acontecer, segundo ele, naturalmente, né? Não seria uma coisa forçada. Haveria uma indignação da classe proletária, que era, grande maioria estava em expansão, principalmente nos países de capitalismo bem avançado como Inglaterra, etc. Ele achou que isso ia acontecer naturalmente ali em 1850, mais ou menos. Não aconteceu, né? E depois Stalin resolveu mudar um pouquinho e fazer isso pelas próprias mãos, e o fez em 1917 na Rússia. Só que o problema é que o negócio aconteceu na Rússia contra as teorias do próprio Marx, porque a Rússia não era um país capitalista, ou seja, já destruiu toda a balela marxiana. E depois o pessoal percebeu que na Segunda Guerra, quando eles acreditavam que os proletários iriam, em cada país, pegar as armas durante uma guerra, e, em vez de combater o outro país e fazer guerra, pegar as próprias armas e virar para dentro, derrubar aqueles que tinham os meios de produção, os industriais, etc., e fazer a revolução cada um nos seus próprios países. Mas isso não aconteceu. Isso gerou uma crise teórica, vamos dizer assim, no movimento comunista. E aí surgiu, tanto na Alemanha, com a escola de Frankfurt, que é ali dos anos 20 para frente, e também na Itália, como Gramsci, que era o fundador do Partido Comunista Italiano, perceberam que o proletário não pegou em armas em cada país para fazer revolução no seu próprio país, porque ele tinha uma mentalidade já própria, que o impedia de fazer isso. Ou seja, ele estava muito mais preocupado em cuidar da sua própria casa do que destruir um outro país ou invadir. Né? Como dizia o grande intelectual Chesterton, que é um intelectual católico, grande romancista, ele dizia que um soldado nunca vai para conquistar um outro lugar, nunca vai à luta para ver aquilo que está na frente dele, mas ele vai para cuidar daquilo que está atrás dele, que é a sua casa. Então o soldado só vai para frente olhando para trás. Né? Esse é o grande paradoxo do soldado. Então eles perceberam que o cara não ia à guerra contra o proletariado para fazer revolução por causa de uma mentalidade, por causa da cultura ocidental. E aí os caras perceberam que era preciso demolir a cultura primeiro, ou seja, demolir o judaico-cristianismo, demolir o direito romano e demolir também a filosofia grega, Platão, Aristóteles e Sócrates, basicamente. Ou seja, seu tripé, que o Ratzinger foi quem explanou muito bem isso no Bundestag, no parlamento alemão, quando ele esteve lá falando. Então a escola se propôs a fazer esse movimento, né, a escola de Frankfurt e Gramsci também paralelamente, com algumas visões diferentes, de demolir a cultura ocidental para que, uma vez demolida a cultura, o homem estivesse disposto, né, e propício para essa revolução e muitas vezes fosse ser, nas palavras de Gramsci, socialista sem saber. Ou seja, que ele aderisse à cultura, agisse, pensasse como um socialista, mas não necessariamente ideologicamente, defendesse, eu sou um socialista. Muita gente tem ideias socialistas e nem percebe, entendeu? Eu, muito tempo da minha vida, pensava em algumas ideias, nem sabia da origem, mas eu as tinha aderido, as tinha tido como minhas, e achava que eram minhas, entendeu? E não são, né? Tudo pensado por um bando de intelectual, a maioria deles ricaços, né? Que eram bem patrocinados, né? Como a escola de Frankfurt, pelo Felix Weil, que era filho de um grande exportador de cereais argentino, né? Alemão. Então, assim, a grande diferença do marxismo clássico para o marxismo gramsciano, da escola de Frankfurt, é fazer a revolução primeiro, a revolução cultural primeiro, depois a revolução armada, vamos dizer assim, a tomada do poder de fato. E aí a cultura inclui também a igreja dentro da superestrutura. Sim, a igreja é mais uma das instituições que são aquilo que o Louis Althusser, que era um teórico francês, chamava de os aparelhos ideológicos do Estado, que mantém o Estado funcionando, né? É a parte da superestrutura, né? Como que a teologia da libertação entra nisso e mais ou menos em que época? Deixa eu só, antes de você falar sobre isso, dentro dessa teoria aí, preconizada pelo Gramsci, disseminada por ele e tal, dessas ideias, me corrija se eu estiver errado. Claro. O Estado não conseguiria por si só ter o poder absoluto. Ele teria que, a partir de uma decisão, talvez aí de uma elite intelectual, que você se referiu, contar também com uma adesão até que passiva da grande massa que iria dar sustentação para aquelas ideias. Exato. É por isso que a cultura é importante, porque os intelectuais pensam a coisa e vão, vamos dizer, como dizem os italianos, piano piano, entendeu? Devagarinho vão alterando a cultura e a consciência das pessoas, né? A escola de Frankfurt tinha uma perspectiva mais de demolir tudo mesmo, entendeu? Nesse mundo nós somos grandes pessimistas, nada presta, vamos demolir, uma hora o bem vai surgir. E no gramscismo, pelo contrário, ele acreditava que era ainda possível alterar a cultura, de algum modo reaproveitá-la, ressignificá-la, para mudar a mentalidade das pessoas e conquistar aquilo que ele chamava de hegemonia, ou seja, criar um senso comum dentro da sociedade,
que, vamos dizer, as orientasse numa direção revolucionária. E vamos lá, então. Agora, então, chegando no ponto aí da teologia da libertação. First things first, né? Em si, né? E como e também aproveitando, e como ela pode ter, de alguma forma, impactado a política brasileira. Não é de alguma forma, de toda forma. Porque, por exemplo, se nós considerarmos aí o MST, por exemplo, vou dar um exemplo bem pontual, né? O MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, ele não surge do nada. Ele surge a partir de uma comissão chamada Comissão Pastoral da Terra, que é uma comissão derivativa que derivou e faz parte até hoje da comissão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Eu não posso dizer assim, o MST é filho direto da CNBB, mas ele é neto. Ou seja, ele é uma consequência natural de uma ala de dentro da CNBB, não posso dizer que são todos, e isso estaria fazendo aqui um grande desrespeito a uma instituição séria que tem sido a CNBB em muitos aspectos, mas este é um exemplo. Agora, o PT, por exemplo, só se elegeu, isso admitidamente pelo Lula, tem aquele vídeo famoso dele no avião, que ele fala do Leste Valessa, não sei o que, ele diz, olha, eu estou aqui onde eu estou por causa das comunidades de base, das comunidades eclesiais de base. Sim. Que eram aqueles que são até hoje, aqueles grupinhos bíblicos que se reúnem no final de semana para ler a Bíblia, fazer uma oração, etc., que tomou desde os anos 70 um cunho socialista por uma série de razões, né? Quantos desses pelo Brasil, Bernardo? Hoje eu não tenho o número, mas eu sei que no final dos anos 70, começo dos anos 80, eram mais ou menos 100 mil. Mas isso na visão de um cara como você, católico, cristão, né? Enfim, praticante, imagino eu. Não, né? Católico só pode ser praticante. Católico, se não for praticante... É o quê, né? Mas então, como é que um cara com a cabeça como a tua pode achar que isso aí não parte da premissa de que estamos, através desse mecanismo, buscando uma justiça social? Que é o que preconiza também um pouco da teoria gramsciana. Sim. Né? A luta de classes vem, né? A partir do momento em que você fala, olha, tem uma injustiça aí. Exato. A gente precisa corrigir isso. Como você, um cristão, pode rechaçar uma ideia que, em tese, é uma ideia humanista, uma ideia... Sim, é bonito, né? Vamos ajudar o mundo, construir um mundo melhor. Eu acho que esse é o grande problema. Porque, assim, principalmente este termo justiça social, Edgar, ele tornou-se muito famoso por duas razões. A primeira foi por uma encíclica que o Papa Leão XIII publicou, chamada Rerum Novarum, em 1891, se não me falha a memória. Foi a primeira vez que a Igreja Católica falou seriamente sobre justiça social, sobre atuar de fato na sociedade, fazer obras sociais. E depois, 40 anos, depois de 1891, o Papa Pio XI, que foi um grande papa nesse campo da ação social, conhecido pela ação católica, né? Escreveu a 40º ano, comemorando 40 anos daquela encíclica, reforçando aquilo e a necessidade das obras, etc. Agora, sim, não foi preciso que ele dissesse isso para que a igreja fizesse obras sociais. Vou tomar o caso da igreja aqui. A igreja foi quem criou os hospitais, as escolas, os orfanatos, abrigou os desvalidos, os leprosos, construiu as universidades, fez os melhores filósofos, os grandes cientistas, e ela nunca precisou de uma encíclica dizendo isso. Não estou dizendo que a encíclica está errada. Mas você não está respondendo a minha pergunta. Não, vou dizer assim, agora por que eu acho que fazer justiça social seria ruim? O problema é o seguinte, é você dizer, por exemplo, Edgar, que o problema está na sociedade, o problema está nas estruturas, o problema está nas instituições, nas leis. Não, o problema está em mim, o problema está em você, entendeu? Nas pessoas, né? O ser humano não deu muito certo. Não vai dar, entendeu? Nunca deu, eu nunca vi um que tivesse certo começando por mim. Eu nunca concordei tanto, apesar de não ter entendido basicamente nada que você falou até agora, mas o ser humano é um grande problema. É um grande problema, é o seu maior problema. Assim, diga-se o que quiser sobre qualquer coisa, mas uma é certa, sabe? O homem não é o que deveria ser. Então, e todos os sistemas, políticas, etc., é na tentativa de resolver o problema da inadequação humana. E a proposta dos progressistas, e aí entra a teologia da libertação, é tirar a responsabilidade humana e dizer, não, nós não somos pecadores ou falhos, como queira, né? Não, o problema está na estrutura que nos corrompe. Já remetendo a Rousseau, aquela ideia cansada, sabe? Porque o homem de Rousseau nasce com 20 anos, né? Ele não nasce numa família, num contexto, nasce com 20 anos, do nada, puro, e de repente aparece uma sociedade que não sei de onde veio, né? E o corrompe, né? Isso é uma ideia maluca. Então, assim, o ser humano é falho, faz coisas maravilhosas, mas também é passivo de fazer muita besteira. E o que a Igreja Católica sempre fez foi focar em salvação de almas individuais e melhorá-las, essas pessoas, e essas pessoas individualmente, seus pequenos núcleos, vão alterando a sociedade. Assim construiu a civilização ocidental, meu Deus do céu.
Entendeu? Então, é esse o caminho que a igreja sempre seguiu. Ou seja, não é coletivista. Não é individualista. não. Você salva a alma. Exato. E depois aquilo torna-se uma coisa meio... Como era aquele filme com o Kevin Spacey, inclusive, que foi mencionado aqui, Corrente do Bem, né? Uma coisa assim, cada um vai fazendo, entendeu? Foi assim que a igreja fez. Agora, a teologia da libertação diz que nós, os pobres ou os desvalidos, os oprimidos, né? Não são mais o alvo da caridade nem nada. Eles são os atores da sua própria transformação. Você acaba com a transcendência, com a necessidade de elevação da alma a Deus e tudo mais que todos nós temos, cada um da sua maneira, mas nós temos. E diz que não, o pobre tem que fazer a sua própria alteração, ele não pode mais ser vítima da caridade humana, etc. Ele tem que ser o ator da sua própria transformação social. Só que o problema é que eles não sabem fazer a transformação social. Quem dá a fórmula da transformação é o seu Gustavo Gutierrez, que é o peruano, um dos teólogos da libertação mais famosos, o Leonardo Boff. Aliás, o início dessa ideia partiu do escrito dele, do livro dele, né? Esse padre... Do Gutierrez, exato, né? Que está vivo até hoje. Então, mas você falou, né? O que formou, por exemplo, a esquerda na figura centralizada no PT ali, né? Você falou as sociedades eclesiais lá, as comunidades eclesiais, a intelectualidade, os intelectuais, a academia e a classe proletária. Exato. Né? Que o PT junta sindicatos intelectuais também. Dessa parte das comunidades eclesiais, estão lá o Leonardo Boff, por exemplo, o Frei Beto também. Frei Beto é peça-chave nessa história. Então, peça-chave nessa história. Em tese, em teoria, porque é claro que na prática a gente viu vários defeitos nesse mecanismo político, né, de funcionar da esquerda e tal, né? Aqui nem fazendo um juízo de valor nada, só fazendo uma observação mesmo, né? A parte de todos os defeitos ali, em tese, a ideia teórica é uma ideia muito mais próxima, a meu ver, de quem se propõe religioso, espiritualista, que é o seu caso, do que o oposto, entendeu? Então me surpreende, assim, como é que eu posso entender, estou tentando entender a visão de você, a tua visão, de um cristão católico que procura entender a justiça por uma outra via, né? Se você me permite colocar aqui esse entrave para... Edgar, eu acho que um ponto importante aqui, e aí eu quero entrar na questão que para mim, e não só para mim, mas por exemplo, como o Ratzinger, que foi um grande intérprete, um grande... se debruçou demais sobre a questão da teologia da libertação, como tantos outros. O problema é o seguinte, que a teologia da libertação, na verdade, ela é simplesmente uma infiltração, se é que eu posso dizer, dentro da Igreja Católica para utilizá-la como meio de revolução. Ou seja, o fim é utilizar a igreja e não manter a igreja. Não é a manutenção da igreja, das suas estruturas, das suas relações históricas, Senador, é romper com a tradição. Isso até explica o nome do seu filme, né, que você veio de promover aqui hoje, né? Deixa eu fazer o meu jabá, né? Eles estão no meio de nós, a gente está vendo cenas. Vamos percorrer ainda, vamos chegar nesse ponto aí. Fala, Paulinha. Mas em relação... Vamos abordar isso aí, Caio. Na questão do Papa, hoje, do Papa Francisco. Tem um monte de gente que acha ele incrível, super legal. Sim. Qual é a sua opinião sobre? Ele é progressista, né, nessa questão. Do Papa, assim, muito, a gente tem que tratar com muito cuidado, né? Ainda mais eu que sou católico, mesmo quem não é, eu tenho certeza que tem que tratá-lo com respeito. Eu acredito que ele não segue, ou pelo menos deu uma espécie de descontinuidade com o tipo de Papa que a gente tinha tido no passado, como João Paulo II, que inclusive teve brigas homéricas com Dom Paulo Evaristo Arnes aqui em São Paulo, por causa do progressismo de Dom Paulo. E também com o Ratzinger, que era um ferrenho combatente da teologia da libertação, porque ambos foram vítimas de regimes totalitários. O João Paulo II, do comunismo, e o Ratzinger foi obrigado pelo governo a lutar na juventude hitleriana, ou seja, foi vítima também daquilo e sabe o problema do coletivismo e do totalitarismo. E o Papa Francisco, por sua vez, não, ele nasceu na Argentina, até onde eu sei, no bairro burguês, era um cara normal, vamos dizer assim, né? E ele não segue tanto essa tradição. Não posso dizer que ele seja um Papa da teologia da libertação, mas em certos aspectos, na minha opinião, eu acredito que ele acaba facilitando um pouco esse caminho, porque ele não a combate. Ainda que, é preciso se dizer, estou aqui já falando para o Brasil inteiro, isso nunca foi noticiado em nenhum lugar do Brasil por nenhuma mídia, a não ser por mim no meu canal, que tenho paciência de ler documento da igreja.
Porque em 2013, quando ele esteve aqui na Jornada Mundial da Juventude, ele falou para os bispos da América Latina e do Caribe, que foi a mesma conferência episcopal, né, latino-americana, que deu o start, vamos dizer, oficial da Teologia da Libertação em 68 na Colômbia. E o Papa, quando esteve aqui no Brasil, disse o seguinte: olha, vocês aqui da Igreja Latino-Americana e do Caribe fizeram uma opção de modo de agir pelo discipulado, ou seja, pela proximidade, pelo caminhar junto, etc. Porém, este tipo de abordagem traz algumas tentações, né, alguns perigos, algumas armadilhas que vocês têm que se cuidar. E começou a citar várias delas, e uma delas, ele falou: olha, vocês têm uma espécie de tentação ideologizante, ou seja, transformar tudo em ideologia, pela própria natureza também da América Latina, né? E pela própria história. Ele disse: e uma dessas tentações que vocês têm é o uso excessivo de categorizações marxistas, ou seja, fazer o uso demais da leitura social do marxismo e abandonar tudo da tradição da igreja, a doutrina social da igreja, por exemplo, em detrimento de leituras que são materialistas, que negam a Deus, que a base da sua própria ação é a negação de Deus, como foi Marx e tantos outros. A gente está conversando aqui no Morning Show com o Bernardo Küster, falando aqui sobre teologia da libertação. Pronúncia, ó. E vamos... Ele pratica esse menino. Não, a pronúncia é muito boa, ele é Küster, ó. Vamos avançar em outros assuntos. Daqui a pouco ele vai contar pra gente quem seriam os traidores, na visão dele, dentro da Igreja Católica e como eles atuam. Daqui a pouco a gente segue nesse papo. 11 em ponto, horário de Brasília. Estamos de volta com o Morning Show nessa manhã de quinta-feira. A gente está entrevistando aqui o jornalista Bernardo Küster, cujo canal aí com quase 580 mil inscritos foi recomendado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Olha aí, Nossa, que potência. Você gostou? Tem que seguir o Bernardo, pô. É gente boa. Ok. Ô Bernardo, daqui a pouco você fala dos traidores daí da Igreja Católica, só pra gente não deixar aí passar essa aí, mas é o seguinte, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, o Fabrício Queiroz, deu uma entrevista ontem, você deve ter acompanhado pelo SBT, disse que não é laranja, que é um homem de negócios e que ganhou dinheiro negociando carros, meu camarada. Se você fizesse hoje um vídeo sobre essa história, o que seria indispensável pra contar este episódio peculiar da política brasileira? Cara, indispensável seria assim, eu iria primeiro rir, né? Cara, assim, ao meu ver, tá evidente que ali tá cheio de buracos naquela história, né? Não está claro. Eu acho que o governo mesmo e o próprio Bolsonaro, tudo bem que ele não tem instrumentos legais porque a caneta não tá na mão, mas caberia, no meu entendimento dele, do Sérgio Moro, etc., estimular a investigação desse caso. Então não só ficar dizendo assim, não, eu não tenho nada a ver com isso, ou Queiroz. Fala, não, tem que investigar até o fundo, se for culpado, vá pra cana e peça. Mas isso ele já meio que falou, não é? Mas eu tô achando que ele tá com a mão leve. Tô achando que tá com a mão leve. Porque assim, a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar da sua casa, entendeu? Então, cuida da sua casa, arrume e prova que você está preocupado com a idoneidade e a lisura do seu próprio governo, e aí então a gente vai poder acreditar que as coisas continuaram bem assim. Não estou dizendo que isso insinua uma própria corrupção geral do governo, mas é preciso, no meu entendimento, que ele seja um pouco mais duro com o próprio ex-assessor do filho dele, ou seja, cobre, né? Agora, para inclusive demonstrar um apreço à justiça, né? Então, falou uma, duas vezes, mas eu acho que valeria uma certa... ser um pouco mais incisivo, no meu entendimento. Ô, Bernardo... É que eu sou um cara incisivo, entendeu? Então é meu jeito, né? Agora não... Já que a gente já entrou aí no assunto do Bolsonaro, o Edgar já falou, né, que você foi um dos canais aí recomendados pelo próprio presidente eleito pelo Twitter dele. Eu lembro que você participou também de uma entrevista, né, que é uma entrevista com o Bolsonaro que ele deu quando ele estava ali concorrendo à presidência. Eu queria que você explicasse se você acha que você e outros canais que apoiaram o Bolsonaro se sentiram responsáveis pela eleição deles, se vocês foram determinantes, e o que explica o fenômeno Bolsonaro? Se nós somos determinantes, eu acredito que
É complicado, né? Porque você não tem como medir o alcance e o efeito real das suas ações, né? Principalmente na internet. Eu consigo ver assim, o número de pessoas que visualizam, comentários, etc. Pessoas que te citam, que compartilham. Agora, chegar ao ponto de verificar que um vídeo meu alterou uma decisão de voto, uma coisa assim, é uma coisa muito difícil, é imensurável. Porém, acredito que a mídia social, principalmente os youtubers, porque o YouTube agora é uma rede que tomou a frente do Facebook no Brasil, ela já é mais utilizada, vocês são prova viva disso aqui, então parece que estão todo dia em alta, segundo o Caio me falou, né? Então, o YouTube tem sido muito usado. Eu acredito que a gente conseguiu, principalmente, informar as pessoas a respeito das coisas. Né? Você nunca me viu em vídeo, pelo menos não que eu me lembre, né, dizendo vote em Bolsonaro. A minha preocupação é muito mais com as coisas que ele defendia, os valores que muitos deles, não todos, mas digo muitos deles, batiam com os meus. E eu acreditava, obviamente, que era o candidato mais adequado, como ainda o considero. Então, acredito que a gente teve um papel nessa, assim, de solidificação das pessoas que já estavam prontas, talvez ajudar na decisão de uma que estava ali em cima do muro, e eu acredito até na conversão de votos. Mas eu não sei, isso é simplesmente um achismo meu, assim. E você achava que ele ia ganhar? Sim, mas com certeza, não tinha chance. O poste não dava, né, cara? Não tinha condição de receber aquilo lá, né? E assim, por que o fenômeno Bolsonaro aconteceu? Porque o Bolsonaro falou a voz do povo, entendeu? O que era aquilo na rua? O que era aquelas milhões e milhões de bilhões? Não sei se vocês uma vez passaram numa passeata daquela, e as pessoas assim, o colocaram como, ou talvez a mais ainda do que o Lula nos anos 80, no final dos anos 80, ali começo dos anos 90, depois nos anos 2000, assim foi aclamado. Mas é plausível também o entendimento de que ele é muito mais fruto de um antipetismo do que das próprias políticas que ele, enfim, implantou, claro. Enfim. Mas eu acho que o antipetismo é um fator importante, mas, por exemplo, pautas como a posição dura dele com a questão da segurança não é uma pauta antipetista. É uma pauta, uma proposta de governo, propositivo. A questão dele, por exemplo, que é muito cara aos brasileiros, pelo menos 80% dos brasileiros, da defesa da vida, ou seja, ser contrário à amplificação, né, ampliação, aliás, desculpe, da lei do aborto, das leis sobre aborto. 80 e poucos % da população, segundo as últimas pesquisas, são contrários à ampliação da lei. A questão, por exemplo, da doutrinação, enfim, toda a discussão da escola sem partido, né? Ele também propõe, ele é muito propositivo, muito positivo nessa ideia. E também tem um elemento dele de combate ideológico ao petismo, né? Ou seja, combate às ideologias coletivistas, às ideologias totalitárias que o PT sempre defendeu por tabela, vamos dizer assim, financiando um monte de ditaduras, aí tendo boas relações, por exemplo, com Cuba. Não sei se vocês sabem que eu vou fazer um gancho, mas o Lula só conheceu o Fidel por causa de Frei Beto. Quem apresentou o Lula ao Frei Beto, ao Fidel foi o próprio Frei Beto. Frei Beto não chegou a integrar o governo Lula? Integrou nos primeiros 2, 3 anos e tentou implantar o Fome Zero, etc. Tanto que o Frei Beto diz que a multiplicação dos pães lá na Bíblia é o Fome Zero de Jesus. Eu vi ele pessoalmente falando isso na Universidade em Londrina. Verdade, na época da eleição você levantou questionamentos sobre a legitimidade das urnas eletrônicas, sim, defendeu o voto impresso. Depois da vitória do Bolsonaro, você passou a acreditar ou você ainda desconfia das urnas? Desconfio totalmente. Por quê? Cara, porque você não tem meio de... Primeiro, o voto, assim, cai na máquina e você não tem um meio de auditar. E se você vai auditar, a auditoria é feita como? Secreta. São algumas pessoas numa sala do TSE que nos dizem, foi legal. Imagina você, Edgar, lá, não sei se é prédio que você mora, mas você tá lá numa eleição para síndico. A pessoa vai lá e diz assim, vamos fazer eleição para síndico. Todo mundo vota, coloca o negócio numa urna, fecha o síndico e o vice da chapa dele, ou uma outra comissão numa salinha e diz assim, sai o resultado. Aí alguém diz, não, eu não acredito. Então vamos contar os votos publicamente. A eleição brasileira não tem isso, e a gente chama isso de segurança eleitoral, não tem segurança nenhuma, entendeu? Ainda que ele tenha ganhado, eu desconfio do sistema. Eu acredito que deveria ser, pode ser eletrônico, mas que tenha o recibo, que não sai com a gente, que fica na urna, né, no depósito, vamos dizer assim, para que a gente possa aferir e auditar o voto posteriormente, se houver uma dúvida. É simples, é só isso. Né? Não tem mais nada. Fala, Caio. Na verdade, eu queria, já também falando um pouquinho aí sobre influências ao governo Bolsonaro, né? O Olavo de Carvalho é tido aí como uma grande influência, né, intelectual. Pois tem essa nomenclatura, né, às vezes. E você é aluno, né, do Olavo. A gente recebeu aqui no Morning Show, eu não fazia parte da bancada ainda, o cineasta José Teófilo, que filmou o Jardim das Aflições,
que é o documentário aí sobre, enfim, mostra um pouco enfim, do pensamento do Olavo, da vida dele lá em Richmond, Virgínia. E eu queria que você explicasse aí uma polêmica que rolou, inclusive com o seu vídeo, né? Eles estão no meio de nós, com o cineasta. Qual que foi essa treta? Quem começou? Vai que a gente gosta de treta. Vocês podem vir Bernardo. numa mesma festa, se a gente for convidar ou não? Não, vocês sabem assim, eu sou um cara muito tranquilo, não guardo rancor. Tanto que eu fiz um vídeo recentemente falando dos novos artistas brasileiros, pintores, escultores, musicistas, cineastas, etc., que são desconhecidos do grande público, mas gente de primeira linha. E, inclusive, nos cineastas eu indiquei o Josias. Porque eu acho o cara bom, entendeu? Só que soltamos faíscas, porque eu soltei o primeiro teaser, não é este que está passando aqui, mas é um teaser que eu sento num confessionário, né? E começo a falar sobre os problemas da igreja e o padre me abandona, né? Simbolizando o descaso que houve com parte da hierarquia da igreja em relação às denúncias que eu fiz em janeiro até abril deste ano, né? Foi uma coisa muito simbólica, é uma alegoria que nós fizemos. E aí ele viu este teaser e soltou no Facebook dele assim, perguntando se meu filme seria uma comédia. E aí um outro cara lá disse assim, eu tinha sido bloqueado pelo Facebook, porque assim é uma coisa que acontece sempre, né? Aí o cara falou assim, eu fiquei feliz que o Bernardo foi censurado do Facebook, espero que o filme o seja também. E o Josias curtiu o negócio. Falei, cara, sacanagem, tá de sacanagem comigo? E logo ele que né? também sofreu censura. Aí o pior que me aconteceu, depois eu fiz um vídeo explicando, claro, sempre brincalhão como sou, mas nós tínhamos conversado em março, ele tinha me feito uma proposta pra gente fazer um filme sobre as denúncias que eu tinha feito da teologia da libertação na igreja, só que desde janeiro, 2 meses antes, a gente já estava com a ideia do filme, em fevereiro, já um mês antes, a gente já tava com, vamos dizer, esqueleto do roteiro pronto. E eu falei pra ele, Josias, eu vou te convidar pra ser o diretor, etc, não sei o que, mas daí ele não topou, ficou aquela coisa. E nós, então, não desenvolvemos o projeto junto, mas eu chamei para ser diretor. Só que a ideia estava pronta, eu não sei se ele queria que a ideia fosse dele, entendeu? Eu não sei o que passou pela cabeça dele. O fato é que ele não entrou no projeto, e aí quando eu solto o projeto, né, solto o primeiro teaser, gerou aquele burburinho, nós arrecadamos muito dinheiro, muito rápido, foi acho que 150 mil em 2 semanas, hoje nós estamos no crowdfunding com 320 mil, se não me engano, a última vez que eu olhei. A gente tá a expectativa de arrecadar 450 mil, né? Como faz para doar? É só entrar no site eles estão no meio de nós.com, muito simples. Lá tem vários prêmios e coisas que você pode resgatar para poder, enfim, você dá um valor para contribuir, recebe caneca, camiseta, enfim. Então, a treta foi essa. Eu fiz um vídeo e falei, pelo amor de Deus, cara, você tá perguntando se meu vídeo é comédia, tem um lugar de palhaço no meu filme, entendeu? Essas coisas. É o seu vídeo dos palhaços, né? Falando assim, parece que o vídeo é light, viu, Edgar? Ele é o cara que eu respeito, entendeu? Então. E fez um vídeo com o meu professor. Sim. Foi ele desse cacete, podia estar participando do projeto, cara. Ainda espero que ele me apoie ainda, Edgar. Ainda falando dos vídeos que você produz, por exemplo, essa relação que você construiu aí, pública, né, que você externou, né, de afinidade com o Bolsonaro, não te bloqueia também para fazer uma futura crítica possível a algo? Por exemplo, essa questão do Queiroz aí que a gente tava falando mesmo há pouco, tal. Você não fica meio de mãos atadas aí pra... Não, cara, aguardem. O futuro dirá. Não, verdade, o pessoal tava falando aqui, você tem que falar do Queiroz, nós vamos falar de outros assuntos, inclusive que eu acho que são mais problemáticos em si no governo, né? Principalmente a questão que eu acho que é a desorganização sistêmica do partido. Porque é um negócio assim que não tem unidade, entendeu? Quebra o pau publicamente. Do PSL, você tá falando? Claro. Mas o PSL, ele passou, vai existir agora, né? O PSL... Mas como é que... Assim, mas pelo menos passa a impressão de organização, entendeu? Como é que a esquerda brigava? Ou briga até hoje? Se reúne todo mundo num galpão, muros, né? As 1000 linhas diferentes quebram o pau. Aí vem o discurso único publicamente, entendeu? Assim, o mínimo de tática política. Mas a Joyce já foi dar beijinho lá no Eduardo? Foi, brigou o Carlos? Foi o Eduardo. Foi lá dar o dedinho já. Deu. Tá tudo Foi. Minha mãe colocava a gente, minha irmã e eu, de frente no corredor da casa, dizia só sai daqui quando abraçar. A camiseta entendeu? da amizade. Põe nas 2 crianças e amarra. Eu faço muito isso em casa. Briga a pessoa amar a outra. Ô, Bernardo, mas eu quero saber das tretas, Bernardo. As tretas? Você tá fugindo aí das tretas. Eu tô aqui de entrevistado. Com o Josias, você foi pra lá, foi pra cá, e com a Fernanda Lima, que você chamou a menina de hipócrita, Bernardo. Não, eu não chamei, eu constatei só a hipocrisia dela. O que aconteceu com a Fernanda Lima? Não, a Fernanda Lima, assim, eu não a conheço, não tenho problema nenhum pessoal com ela. Mas, assim, sabe, ela tá na Globo, entendeu? Com salário
monumental, com uma cobertura no Leblon de 20 milhões, alternando os estudos dos filhos entre Califórnia e Brasil, né? Recebe cachê de 1 milhão para fazer propaganda, né? Aquela polêmica, lembra com as empregadas, babás negras, que ela falou que elas não vestiam branco? O pessoal desceu o porrete na Fernanda Lima, etc. Aí eu fiz um vídeo contando essas coisas. Falei, você fica falando aí de combater sistema de opressão, você é a maior burguesa que tem. Aí nas entrevistas fica dizendo que gosta de ficar vendo vitrine e tal. Eu não tenho nenhum problema com gente que ganha dinheiro. Eu adoro ganhar dinheiro. Mas você não defende a liberdade individual? Como é que você faz uma crítica dessa? Não, mas é isso que eu ia falar. Ela não tá desfrutando dessa liberdade individual que você tanto defende? Eu gosto, tem que ganhar dinheiro. Se quiser comprar cobertura de 100 mil, compre. Só não fique depois falando... Fica parecendo picuinha, Bernardo. Não, mas depois só não fique falando, vamos ser contra o sistema de opressão, contra o capitalismo. Você é o maior que mais usufrui disso aí, entendeu? Então diga, é bom ganhar dinheiro, eu quero ficar rico pra caramba. Como diz um amigo meu, eu quero pagar 1 bilhão de imposto, entendeu? Mas isso não exclui a empatia, enfim. Não, eu não tenho nada contra ela, entendeu? Mas assim, tanto é que depois do programa... Todos nós incorremos nós somos seres contraditórios. Claro. Assim, depois ainda, eu falei assim, ou você muda a sua linguagem, eu falei, ou o seu programa vai acabar. 2 semanas, cortaram o contrato do programa dela. Eu não sei se foi mau agouro, o que foi. Acabou o programa, é a última temporada, se eu não me engano, né? Pelo que eu vi na mídia é isso. Eu acho que estão estudando, né? Mas foi, de fato, essa temporada foi a de menor audiência. Caiu 72% a audiência. Caiu 72%. Paulinha, Paulinha, fale conosco. Entre nesse sobre papo. Fernandinha. Mais, eu acho que ela, nos discursos dela, nesse específico, ela falou mais sobre a questão do machismo, né? E é uma questão real que existe, que eu acho que não deve ser ignorado. Mas você não acha também que a gente ficar polarizando sempre, isso acontece muito aqui no programa, a gente vê pela repercussão na internet. Claro. As pessoas não querem se ouvir e querem escolher um time, entendeu? Tipo, por exemplo, time contra a Fernanda Lima. Ela não tá falando nenhuma mentira. Existe o machismo. Sim, existe. E ela tá ali numa posição em que ela pode falar alguma coisa. Mas né? Veja no... Por que a gente não pode ouvir e em vez de polarizar sempre? Sabe assim? Tipo, o Caio tem várias opiniões que são diferentes das minhas. A gente conversa aqui, as pessoas acham que a gente interrompe o Caio, às vezes, e o Caio, as pessoas que não gostam do Caio acham que ele fala sem parar, sei lá, cada um. E daí? Gente, e o que a gente tava falando, em vez de vocês pararem pra pensar? Tipo, não são times, não é? Você não acha isso meio preocupante? O problema é o seguinte... o Edgar puxou meu saco agora. Você vê que ele é do meu time. Vai lá, Edgar. Vai. Eu tô sentindo um partidarismo aqui. Ele é do meu time, vamos deixar bem claro. Agora é você. Eu sou pela paz, cara. Eu acho que pode ter discordância dentro da demonstração empática. Claro. Não, é óbvio. Só que é o seguinte, quem dividiu era ela. Tava falando vocês, não sei o quê, vocês, não sei o quê. Mas vocês quem? Não é genérico? Você não acha que as então, pessoas você também... tem que falar isso pra ela, eu não sei. Ela que falou assim, nós vamos contra o sistema de opressão, contra não sei o quê. Ficou uma coisa assim vaga. Eu falei, pelo amor de Deus. Vamos virar, vai. Pode fazer mais uma rapidinho? Vai, pra fechar, Vini. Porque eu acompanhei muito você também esse ano, Bernardo, numa discussão que a gente teve aqui no Brasil e na Argentina também sobre o aborto. Eu sei que é uma pauta que te interessa bastante. Queria que você falasse sobre isso. Tem muita gente que acha que aborto é uma questão ali de saúde pública, que deveria ter também a prevenção, mas para ajudar também a saúde da mulher, que tem as clínicas clandestinas. Isso, quero ver a liberdade individual agora. Mas tem a questão da religião em cima disso também. Queria que você falasse um pouco sobre o que você acha sobre essa... Você fez um vídeo respondendo até o Gregório, né? Sobre... vídeo de aborto no Outro milionário canal. Também, né? Também. Usa boné do MST. Eu acho assim, a questão do aborto sim, pense só, Edgar. Óbvio que nós temos que ter liberdade individual. O problema é que o nosso próprio Código Civil, por exemplo, põe a salvo a vida do nascituro desde a concepção. Está no Código Civil, artigo 2º. Por quê? Nós entendemos, e como de fato na realidade, segundo a genética, etc., está um humano ali. Então, existe a liberdade da mulher para ela fazer o que ela quiser com o seu próprio corpo. Mas a partir do momento que existe um outro ser, com um outro DNA, outra concepção dentro dela, me desculpa, mas... né, a liberdade do feto também de decidir sobre sua própria vida. Então, assim, é uma coisa tão simples, né, que acabou. Eu acho que não tem muito o que discutir. Entendeu? Você acha que não tem exceção nenhuma, caso de estupro? Bom, pessoalmente, eu sou contra em qualquer caso. Em qualquer caso?
Sim. Inclusive risco para a mãe, bebê anencéfalo. Assim como é a igreja. É coerente esse pensamento. Eu defendo a legislação como ela está, mas sabendo que estou caindo em contradição. Porque eu defendo a argumentação do Bernardo nesse caso, mas com as exceções previstas em lei, eu entendo que não existe nenhum direito absoluto, inclusive o direito à vida. Então, cabe relativização em alguns casos, legítima defesa, estado de guerra, estado de necessidade. E, por exemplo, no caso do estupro, esse seria um desses, mas assim, é um pensamento totalmente coerente, que é você preservar a vida de quem é inocente. É assim. Mas veja, mesmo o direito à vida, mesmo o direito à legítima defesa pressupõe o direito da defesa da vida daquele que se defende. Então a vida é o primeiro direito, do qual decorrem todos os outros. Tá aqui, ó, Bernardo Kuster conversando com a gente, jornalista aqui, batendo um papo no Morning Show nesta manhã. Temos que encerrar, infelizmente. Bernardo, obrigado pela tua participação aí. Maravilha, muito obrigado, Edgar. Valeu. Agora 11 horas 25 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Vamos lá, nossa hash aqui na reta final, Paulinha. Finalzinho. Ed, se você tem uma loja, vai lá pra nossa hashtag frase pra camiseta. Foi em segundo lugar entre os assuntos mais comentados desse país. Boa! Temos várias dicas pra vocês, vamos conferir. Pode jogar aí, Johnny, no telão. Primeiro, vamos ler a de Cláudio Gomes. Hashtag frase pra camiseta. Tem que mudar isso aí, tá ok? Essa merece? Merece? Já deve ter, né, gente? Vamos falar a verdade. Alguém já deve ter feito essa camiseta. Agora, Ana Muniz. Esse mundo é redondo, mas está ficando chato. É uma referência louca aí. Enfim, é isso. Luiz Abreu. Agora Vladimir Santos. Hashtag frase pra camiseta. Política é um porre. Essa é a camiseta que eu vou comprar. Né? Que vocês sabem, é a minha verdade. Luiz Abreu. Hashtag frase pra camiseta. Já dizia sua mãe. Você não é todo mundo. Ai, boa, hein? Essa aí é boa. Essa é legal porque é no espírito de mãe da frase da doutora Hart também, né? Foi bom. É legal. Verdade. Você não é todo mundo, querido. Você fica aí na sua individualidade. Nada de coletivismo. No final, aquelas que já... Um remix de todas as camisetas. Se ele pular do prédio, você vai pular também. Nada de coletivismo. Quem é que vai? Quem é? Vamos ver. Vou escolher alguém aqui pra ganhar esse grande prêmio. Falado. Vou falar aqui no Twitter. É isso. E a gente fecha a lojinha neste momento. Amanhã tem mais aqui na Pan. Obrigado pelo prestígio, hein? É isso. Valeu, pessoal. Falou. Tá ok? Falou. Tchau. Você ouviu Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. Solução completa nas lojas 100. Preço, crédito, entrega e montagem de móveis. Ainda bem que tem Loja 100.